Olá, meu povo! Eu sou Gustavo Bredoff, especialista em estética avançada e estética íntima masculina. Atuo há mais de uma década na beleza e estética. No programa Gustavo Bredoff News de hoje, vamos falar de vários assuntos interessantes, como canetas emagrecedoras, protocolos de emagrecimento, lipedema. Nossos convidados de hoje são médico pós-graduado em nutriologia, Dr. Rafael Reis, e a nutricionista esportiva e clínica, doutora Márcia Porto. Segundo a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, cerca de 23 a 24% da população adulta está obesa em 2025. O excesso de peso, conforme o IMC, Índice de Massa Corpórea, acima de 25% já atinge 57% da população brasileira. 1 a cada 4 adultos no Brasil vive com a obesidade. Sejam bem-vindos, Dr. Rafael Reis e doutora Márcia Porto, nutricionista. Dr. Rafael Reis, como eu já apresentei para vocês, né? Especialista em nutrologia, é isso, doutor Rafael? Sim, sou pós-graduado em nutrologia. Ótimo. E a doutora Márcia? Nutrição, eu atuo mais na área de nutrição esportiva atualmente. Esportiva. Ó, completinho hoje, hein? Tudo certo, né? Então vamos lá. Doutor Rafael, poderia falar um pouquinho para nós sobre as canetas emagrecedoras? Tá todo mundo muito curioso, tá uma onda agora no mercado aí, né? Essa caneta, será que funciona? Como que funciona isso? Poderia... Funciona, mas como é que elas funcionam? Como é que elas agem no nosso corpo, né? Elas são hoje, primeiro a Ozempic chegou como um análogo de GLP-1 e agora o Mounjaro, o análogo de GLP-1 mais GIP, que as duas são substâncias que são produzidas pelo nosso corpo que nos dão saciedade. Como que elas agem no nosso corpo? Elas não esvaziam totalmente o estômago, deixam ele mais cheio, ele fica menor. O cérebro entende que o estômago está cheio e que não precisa de mais comida, saciedade. Só que é o seguinte, elas não emagrecem. Não existe tratamento que emagrece. A obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Mas ela precisa ser tratada para nos ajudar a emagrecer e não para nos emagrecer. O que emagrece é dieta. Então, o tratamento existe para nos ajudar a fazer dieta. Sim. E a dieta, assim, é uma dieta mais proteica, doutora Márcia? O que tu me fala, assim, nutricionista, especialista também, né, na área. O que tu me diz sobre isso? Hoje em dia, no consultório, eu recebo muitos pacientes, né, atualmente com uso de GLP-1, até às vezes de forma indevida. Sim. Então, o que a gente entende? Hoje, eu atuo em 4 pilares quando eu atendo um paciente fazendo uso de alguma caneta emagrecedora. 4 pilares do consultório muito importante. O principal é a gente preservar a massa magra desse paciente. Exatamente. Né? É o principal, que é o meu principal objetivo. O segundo, né, objetivo também é cuidar dessa parte intestinal, sintomas gastrointestinal que esse paciente vai ter. O terceiro, eu já vou atuar mais na questão de disposição e energia, né? E o quarto também é que esse paciente, durante o tratamento, ele faça uma reeducação alimentar. Porque depois, quando o médico, ele diminuir a dose, ou retirar, fazer, né, o desmame dessa medicação, esse paciente precisa continuar, né, com uma dieta. Então, hoje, a gente fala em músculo, né? A gente acha que o músculo é só uma coisa estética. Não. O músculo, ele é um órgão ativo. Então, tu vai ter ali uma sensibilização hormonal, tu vai ter uma atuação no metabolismo, tu vai te gerar energia e fadiga. Aí não adianta tu usar uma caneta emagrecedora se esse paciente não tem energia para treinar, né? Se esse paciente não tem disposição. Então, hoje a nutrição, ela vem muito para isso. Para a questão de recuperação, para manter a proteína, né, durante esse tratamento, melhorar os sintomas ali intestinais, porque muitas vezes, como o doutor aí, Rafael, comentou, né, essa lentidão aí de esvaziamento gástrico, o paciente não tem fome. Sim, então, exato. Muitas vezes ele passa o dia sem comer. E às vezes à custa da sua massa magra. E eu vejo que muitos artistas, né, falaram, né, que começam a usar a Mounjaro, né, a tirzapida, isso. E começa a ter cansaço,
que começa a ter picos de diarreia e desistem do tratamento Isso porque aí. não tem... Isso acontece com as canetas? Isso acontece na maioria das vezes, ou é mal orientado, ou conseguiu a medicação, está fazendo sem um acompanhamento adequado, né? Então, o que eu... pegando um gancho da nossa Nutri Perfeita, o que eu oriento o meu paciente? Qual é a dose ideal? A dose ideal, cada paciente tem uma dose ideal. A dose ideal para o paciente, uma pessoa que tem uma doença chamada obesidade, a dose para esse paciente é a dose que ele não tem fome, mas consegue comer. Por quê? Porque se eu tenho fome, eu vou comer errado. Se eu não consigo comer, tá forte. Sim. Eu vou perder massa muscular. Então, a minha disciplina, ela vai ser comer. Então, eu tenho que encontrar uma dose. Se eu não estou conseguindo comer, eu baixo um pouquinho. Se eu começar a ter fome, eu aumento um pouquinho. Eu tenho que achar a dose onde eu não tenho fome, mas eu consigo comer. A minha disciplina vai ser comer. Ótimo. E paciente que faz uso, né, das canetas emagrecedoras, elas fazem uso de alguns outros medicamentos, vitaminas? Sim. Geralmente a gente faz, porque, vamos lá, vamos entender o que é, né? As canetas emagrecedoras, elas basicamente imitam o trabalho de um bariátrico. Ela diminui o esvaziamento, o estômago fica pequeno, só que o que acontece com o bariátrico? O que acontece com a maioria deles, não com todos, né? A gente não pode generalizar. Eles emagrecem, engordam de novo. Por quê? Porque trataram aqui e não trataram aqui. Ele não come a mesma quantidade que ele comia, mas ele continua comendo e com vontade das mesmas coisas. Ele não come aquela barra de chocolate inteira de uma vez só, mas ele vai comer ela. Entendeu? E aí, o que a gente faz? A gente começa a trabalhar a compulsão e a ansiedade junto com as canetas para a gente blindar e cercar todos os pontos. Assim, só para me entender, um paciente que hoje chega na sua clínica, né, para fazer um tratamento, para emagrecer. Primeira coisa, ele faz alguns exames, como que é que funciona antes de qualquer coisa, antes de entrar com caneta, porque muitas pessoas compram a caneta hoje no Paraguai, né? Compram a caneta em qualquer lugar. Hoje em dia a gente nota, porque antigamente nós tínhamos nas farmácias aqui, era liberada, né? E agora está proibido nas farmácias, né? As canetas, né? Então, hoje tem que comprar somente com receita. Nenhum paciente meu entra em consulta sem exame. Sem exame. Nenhum. São, se eu não me engano, 56 exames que eles chegam. Por quê? Porque eu primeiro mostro o porquê que a gente vai entrar com as medicações, o porquê que será escolhido o Mounjaro, o porquê que será escolhido as outras medicações, Mounjaro, semaglutida, Ozempic, qualquer uma. Né? Por que elas são escolhidas? Justamente para a gente poder blindar e cercar todos esses pontos. E depois a gente vai olhar os exames para a gente ver o que tem no exame que vai atrapalhar esse processo. Tireoide, hormônio, cortisol, tudo isso, vitaminas. As pessoas chegam lá com uma vitamina D de 7, ela precisa estar acima de 50. Uma vitamina B12 100 precisa estar acima de 500. Como é que essa pessoa vai ter energia? Aí ninguém pediu o exame. Toma isso aqui. Não é assim. E uma coisa também, né, que Márcia, perguntando para ti, doutora Márcia, sobre o emagrecimento, né? Sim. Hoje a gente vê que a maioria das nutricionistas, eu tenho pavor de nutricionista, porque a nutricionista vai me dar aquelas dietas que é para mim comer somente fibras, né? Sim. Eu odeio aveia, eu odeio fibras, mas eu sou teu paciente, né? Também sou paciente dela e vejo que as tuas dietas são flexíveis, a gente tem que ter, porque a gente não pode deixar todo mundo, não, você não pode comer nada. Gente, as pessoas precisam, né, às vezes comer um docinho, alguma coisa assim parecida, tu libera. Explica um pouco mais sobre isso. O que acontece? No consultório hoje em dia a gente recebe pessoas diferentes, então por que a gente tem esse atendimento individualizado? Os exames de pessoas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, a partir do momento que tu vai dar uma caneta para uma pessoa, não é a mesma coisa para outra pessoa também. Então, hoje a dieta, ela tem que ser algo que a pessoa consiga fazer a longo prazo. Então,
Muitas vezes, depende de onde tu vai começar. Hoje em dia, se tem um paciente que ele não comia nada e ele vai comer alguma coisa de fruta e verdura, isso já é uma evolução em relação da onde é o ponto de partida daquele paciente. Então, óbvio, o tratamento ele é a longo prazo, então a gente precisa muito captar a individualidade, entender a tua rotina, né? Por exemplo, para ti, tu tem uma rotina corrida, eu não vou querer que tu consuma lá um alimento a cada 2 horas porque não faz parte, mas eu vou adaptar da melhor forma possível para distribuir os macronutrientes, para te ter as vitaminas, os minerais ali necessários para o teu dia, mas entendendo tu como pessoa única, como indivíduo ali na minha frente. A rotina, né? Não simplesmente chegar hoje, não, eu vou começar a fazer tal dieta porque a minha amiga tá fazendo. As pessoas... né? Omelete. No meio do trabalho. Não tem como, né? Sim. Então, tipo, as pessoas hoje em dia, eu vejo que quero emagrecer, mas eu quero a tua dieta. Como que tu emagreceu? Gente, cada um é único. Exato. São pessoas, como tudo. Nós somos, cada paciente é único. Exatamente. É a mesma coisa, eu também trabalho, e tô trazendo um pouco para as canetas emagrecedoras, com a parte facial dos pacientes. Sim. Com a parte de glúteo, por exemplo. Gente, vocês não têm noção da quantidade de paciente que faz uso das canetas emagrecedoras que, meu Deus do céu, cai tudo. Mulheres com gordura, com lipoenxertia no glúteo, caindo. Por quê? Porque estão emagrecendo sem um acompanhamento, porque conseguem comprar na farmácia, porque conseguem trazer de outro lugar. E com isso, o rosto derrete, flacidez pegando, e às vezes a pessoa fica com um rosto muito feio, porque parece doente. E né? você quer ver o que acontece muito? Eu tenho isso, eu tenho um paciente que fez um tratamento comigo e eu orientei ele como usar direitinho e eu orientei aquilo que eu fiz, de orientar a dose. Olha, você diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, você que tem que encontrar a sua dose. Com um amigo dele, comprou e fez igual ele fez. Só que ele não soube orientar o cara que ele vai fazer isso. O que aconteceu? O amigo dele abandonou, porque estava passando mal. Sim. Então, quer dizer, os dois estavam usando a mesma medicação, mas com orientações diferentes. Então, às vezes o tratamento da obesidade, a pessoa não pode sofrer, porque é uma doença crônica. Ela não vai sofrer fazendo dieta, mas vai sofrer passando mal. Ela vai abandonar de qualquer jeito, ela vai abandonar o tratamento. A conversa está ótima, mas vamos fazer um intervalinho rápido e já voltamos. Bem-vindo à clínica do Dr. Gustavo Bredoff Estética Avançada, um espaço moderno comandado por um especialista reconhecido nacionalmente e referência em harmonização facial e também em estética íntima masculina. Dr. Gustavo atende desde artistas, influencers, pacientes que buscam resultados naturais com personalidade, com unidade em Canoas e também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Destaca-se um tradicional Botox Day, o qual é realizado na última sexta de cada mês com condições exclusivas e atendimento diferenciado. Venha para a clínica do Dr. Gustavo, onde a ciência e a beleza e o prestígio se encontram. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa unidade Microsul aqui em Sapucaia. Somos uma ótica multimarcas. Trabalhamos com todas as marcas de lentes do mercado, sempre priorizando a alta tecnologia na confecção dos seus óculos. Com a inteligência artificial, conseguimos resultados incríveis, tanto nas lentes solares como nas de receituário. Estamos localizados na Avenida Berlim, 832, bairro São João, Porto Alegre. Nós somos a fábrica dos óculos. Atenção, seus pulguentos. Eu sou o Capitão Cara de Mal. Estou passando aqui para te convidar para viver uma experiência pirata. Então traga a sua tripulação para o Cara de Mal. Poderia ser só uma pizzaria temática, mas isso é Cara de Mal. Hoje, assim, um outro assunto bem polêmico que eu escuto muito falar agora em todas as redes sociais, lipedema, né? O que você poderia falar? O que é o chamado lipedema? Eu falo para minha esposa e falo para os meus pacientes quando eles chegam no meu consultório que o lipedema é um desafio.
e um desafio muito grande para o paciente. Porque é uma doença, primeiro, ela é uma doença inflamatória. Então, para que tudo comece a dar certo, antes da gente começar a tratar as pernas, ela precisa ter uma alimentação anti-inflamatória. Para ela ter uma alimentação anti-inflamatória, ela precisa tratar a obesidade. Porque qual a diferença de quem trata e de quem não trata a obesidade? Só tem uma. Que quem não trata mata um leão por dia. E vai matar um leão por dia para fazer dieta. E vai desistir e vai engordar de novo. Então, primeiro passo, eu preciso ter uma alimentação anti-inflamatória. Então, eu preciso tratar a obesidade. Resolveu esse problema? Aí sim, tem que olhar para o lipedema. O lipedema é o quê? Uma doença estrogênica. São doenças que as mulheres têm uma predominância estrogênica. E aí ela precisa usar medicações que bloqueiam o estrogênio. Depois é que a gente vai olhar para a perna dessa mulher para saber que grau que está essa perna. E aí pronto. Se ela estiver num grau inicial, a gente consegue bloquear o estrogênio e fazer drenagens, fazer vários tipos de trabalho e melhorar muito o aspecto. Se estiver num grau avançado, ela tem que ir para um cirurgião plástico, fazer uma lipo e voltar, porque o bloqueio do estrogênio, ele vai fazer ela parar de progredir a doença. Mas você viu onde é que começou? Na dieta. Na dieta. No processo inflamatório, né? Exatamente, né? Então, como ele mesmo falou, o lipedema é uma doença, né? Ele não é uma questão estética. Hoje a gente tem mulheres com dor, que isso afeta a rotina, né? Ir na academia, trabalhar, já muda totalmente. Então, hoje a alimentação no lipedema, ela é essencial. Hoje, qualquer tratamento que a gente está falando aqui, o uso de GLP-1, o lipedema é uma equipe multifatorial. Então, tu tem que ter um nutricionista, tu tem que ter um médico, tem que ter a psicóloga, né? Tem que ter o educador físico. Não existe um tratamento ali de forma única, porque ele é multifatorial. E hoje, a dieta, hoje a gente tem estudos mostrando algumas dietas aí que tem um perfil mudando, né? Mas hoje no consultório, o que eu acabo atuando? Tem alguns estudos mudando, falando da dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta que aumenta muito a gordura e diminui muito o carboidrato. Mas o que acontece com a longo prazo? É muito difícil esse paciente conseguir seguir essa dieta. Então, hoje, tu tem que ter essa flexibilidade. Eu preciso que essa paciente, que é uma doença crônica, que não tem cura, ela tem tratamento, que ela consiga seguir o mais longo possível. Então, hoje eu tenho que adaptar isso. Vou fazer o quê? Essa dieta anti-inflamatória. Hoje a gente tem a dieta do Mediterrâneo, claro que a gente adapta aqui para a questão, né, das questões culturais, mas tem que ter focado nessa dieta de diminuir inflamação, que vai melhorar a dor, que vai melhorar a sensibilidade que ela tem na perna, vai diminuir a retenção. Então, o plano alimentar fica ele entra a dica, muito. né? Não adianta fazer um tratamento estético. A primeira coisa, a aparência. Mas se tu tiver inflamado, não vai adiantar. É o processo inflamatório. A alimentação é tudo, né? Sim. Então eu acho que hoje, se a gente não mudar, cabe a gente mudar, né? A gente tentar mudar. Se a gente ficar esperando, ou se baseando numa caneta emagrecedora, ou se baseando, né? Ou no tratamento do colega, isso não é uma coisa que a gente para pensar. Eu vejo que as pessoas agora querem milagre. Sim. Milagre, Sim. Ou fala assim, pô, tu anda, pra mim comentam bastante, tu anda o ano todo sem camisa, porque eu vou atendo no Rio de Janeiro. Tu vai pro Rio de Janeiro sempre sem camisa. Cara, eu treino pra isso, sabe? Sim. Eu treino todos os dias. uma coisa que eu escuto muito, e vocês dois também escutam, eu não tenho tempo. Gente, eu acordo 6 da manhã, eu finalizo 9, 10 da noite, como vocês também. E como que a gente consegue cuidar da gente? Eu acho que essa desculpa que a gente tem de sempre, né? Tudo é desculpa. Sim. Não, eu preciso. Não, eu não tenho como, porque eu trabalho. Gente, quando a gente quer, a gente consegue. Isso aí. Eu, doutor Rafael, eu já pesei 140 quilos. Caramba. Sou um ex-obeso. Eu não fiz bariátrica, não fiz nada voltado diretamente como... voltado para o emagrecimento em si. Hábito de vida. Hábito de vida. Eu quis mudar. Isso aí. E eu disse, eu vou mudar. Comecei a comer diferente. Que funciona? Você sabe por que por que funciona? Porque o que emagrece é dieta. Dieta.
quando as pessoas começarem a entender que as medicações, os tratamentos da obesidade não servem para emagrecer, elas servem para nos ajudar a emagrecer, ou melhor, nos ajudar a não sofrer. E pronto, porque o que emagrece é dieta. Então, por que você conseguiu? Porque tu fez dieta, você só sofreu mais. Se tivesse um monjário naquela época, talvez não sofresse. Só isso. Mas é para você que emagrece, não é ela, é você que emagrece. Sim. E não existe milagre, né? A gente tem que fazer exercício, a gente tem que comer bem, a gente tem que se alimentar bem. E também não adianta fazer aqueles jejuns muito louco, né? Sim. Que também, isso Tudo também demais. interfere. Porque depois, no final, tu vai ter que compensar. Que a gente falou agora, o menos é mais. O menos é mais, foi no início que a gente falou. E isso é importante. Márcia, me lista aí uns 10 piores, doutora Márcia, uns 10 piores alimentos agora que vem chegando o verão, que tu diz... Pode falar um pouquinho pra mim, ó. Isso não tava, eu tô puxando a mais dela aqui. Vamos ver se ela me ajuda. Não, piores, assim, o que acontece? Depende do contexto, né? Mas hoje, a gente sabe que a base da alimentação é uma base natural. Então, hoje, quando a gente vai pegar em alimentos, tudo que é ultraprocessado, falando até em relação ao lipedema, por exemplo, é péssimo. Então, alimentos ultraprocessados, a gente tem vários. Mas também tem uma coisa, a constância que eu vou consumir esse alimento. Então, um paciente que ingere isso lá de vez em quando não é o problema. A questão é quando tu consome isso com frequência, tá? Então, hoje a gente tem, por exemplo, alimentos que são em pacotes com vários aditivos. Hoje a gente estava fazendo isso lá no consultório, separando algumas listas de compras para os pacientes, né? Salgadinho, né? Bolachinha. E não é só a lista de ingredientes desse tamanho com um monte de aditivo. Então, esses ultraprocessados, a gente tem um processo mais inflamatório que vai piorar. Mas a lista é grande, tá? É grande. E o que tu fala, assim, de torresmo, de vez em quando? Gente, eu tô brincando de torresmo porque ela tá rindo, porque eu como torresmo às vezes, sabe? Dá uma vontade, mas às vezes é só às vezes. E uma coquinha zero, ela fica debochando, tá? Um torresminho com uma coquinha zero, equilibra tudo isso. Eu falo pra ele, né? Equilibra tudo, né? É bem isso, é constância. Por quê? A quantidade que tu faz isso dentro do teu estilo de vida é algo muito pequeno, porque tem um treino, tem uma alimentação ali, né? Tu tem todo um controle dos teus exames de sangue, tu faz a reposição quando necessário. Então, dentro do contexto, quando tu sai cortando tudo, tu não dá uma constância e tu não consegue manter essa dieta a longo prazo. Então, um torresminho de vez em quando, pode. Não tem problema. E, doutor Rafael, sobre a soroterapia, você chega a fazer na sua clínica? Hoje você trabalha? A gente trabalha com soro, mas é diferente do que às vezes muita gente tem uma visão errada do soro, né? Tem lugares que tem cardápio, né? Sim. Soro para emagrecer, soro para juventude, soro para tudo. Não, gente, o soro, ele é feito e montado na hora para cada paciente. Então, assim, eu tenho dois tipos de soro básicos lá que são voltados para os meus pacientes que querem emagrecer e os pacientes que têm lipedema. Então, são soros antioxidantes e anti-inflamatórios. Pronto. Por quê? Porque eu quero... E todo mundo precisa? Não. São pacientes que realmente estão inflamados. Eu pego o exame, eu vejo um PCR alto, eu vejo uma ferritina alta, eu vejo gordura no fígado. Esse paciente, não adianta eu falar para ele, olha, vamos fazer dieta, corta isso, corta aquilo. A gente faz ali 2, 3 sessões de soro, que em um mês a gente já melhorou muito a inflamação desse paciente. Eu só acelero o processo de emagrecimento, eu facilito o trabalho. É isso. E relacionado à modinha, né? A modinha da dieta. Eu só vou comer proteína. Sim. Isso é certo? Eu vou comer só ovo. Imagina. Quero fazer que nem a dieta do ovo. as blogueiras das redes sociais, dos programas que a gente tem aí afora, que não vou citar nome, né? Mas funciona mesmo comer só ovo? Eu quero comer 20 ovos por dia. Funciona? Essas restrições absurdas, né? Tu não vai conseguir de nenhuma maneira a longo prazo e não funciona. Por quê? Hoje em dia, um dos principais erros que a gente vê em relação à dieta, agora nesse período agora de verão, é a pessoa olhar só para a balança. Tá? Então, o paciente é muito imediatista, ele chega lá querendo, eu quero perder 20 quilos em tanto tempo. A gente tem que ser realista em primeiro lugar, porque senão o paciente vai se frustrar. Não existe mágica, né? Tu vai perder 20 quilos à custa de massa magra, a balança ela pode diminuir,
né? Mas tu não perdeu gordura, tu perdeu massa magra. Por isso que hoje a balança ela tá deixando de ser algo principal num tratamento nutricional. Tu tem que olhar a composição de gordura. E aí, quando uma pessoa vai começar a fazer uma dieta, ela resolve comer só proteína e ela faz um treinamento intenso, um crossfit, uma atividade, ela corre o risco, dependendo desse consumo alimentar, a perder massa magra. Então, não ser um tratamento legal. Claro que hoje no consultório a gente tem vários tipos de dietas de forma estratégica, né? Utilizando por um período específico, controlado para o paciente. Mas isso com ajustes, né? De forma bem técnica ali. Mas não, hoje essas dietas aí muito restritas e vai causar com certeza depois aquele efeito sanfona que a gente já conhece. Doutor Rafael, qual recomendação o senhor deixa aí para o nosso telespectador que quer emagrecer? Que dica que o senhor deixa? Que a obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Precisa. Todo mundo, todas as pessoas que têm a doença da obesidade e acharem que vão conseguir sozinha, elas até vão. Mas a grande maioria, quando chega no objetivo, ela não tem mais força para continuar. E é isso que acontece. O efeito sanfona, ele acontece justamente por isso, porque o processo foi tão doloroso que quando ela chega, ela engorda. Então, entender que é uma doença e que precisa ser tratada. Mas tratada para quê? Para conseguir emagrecer. Porque o que emagrece é dieta. E nunca esquecer que quem emagrece, você é você. O remédio ele só te ajuda a chegar lá sem sofrimento. Muito obrigado. Deixa o seu arroba para nós também, para conhecer o trabalho do Dr. Rafael. Arroba Dr. Rafael Reis. Né? A gente fica em Novo Hamburgo, no Centro Clínico Regina. Doutora Márcia, deixa para nós aí o seu arroba para o pessoal conhecer o seu trabalho, né? Bom, eu atendo em Sapucaí do Sul, né, no prédio da CIS, e meu arroba é @NutriMárciaPorto. Quero agradecer ao Dr. Rafael e à doutora Márcia por participarem do programa Gustavo Bredoff News. Espero que você esteja assistindo e tenha gostado da nossa entrevista. E se ainda não conhece meu trabalho, convido a me seguir. @Dr.GustavoBredoff. Te espero na próxima semana e até lá!